amigos, chegando com mais um boletim do canal para a gente repercutir aqui os últimos resultados da rodada. Rodada essa que decretou com antecipação o título do Cruzeiro pela Série B. Agora a briga está pelas 3 vagas restantes para a elite. E além do Vasco, tem mais time grande derrapando nessa reta final, viu? Porém, as equipes que vêm de baixo seguem focadas em tirar a vaga do Vasco, que hoje é o 4º colocado, com uma distância menor para elas. E com o tropeço do Gigante da Colina, tem mais time fazendo o dever de casa e entrando nesse bolo, né? E outros conseguindo diminuir a diferença e encostar nessa briga. Isso sem falar no importante jogo de hoje do Ituano, que pode fazer a gordura do Vasco cair em apenas 2 pontos para o 5º colocado, em caso, claro, da vitória da equipe paulista. Haja coração, amigos, ao que tudo indica, esse acesso poderá se concretizar nos acréscimos, viu? Neste boletim, vamos abordar essa luta momentânea pelo acesso, trazer aqui o depoimento do técnico de um dos times, né, que com a vitória de ontem começou a vislumbrar meio que timidamente uma ida para a Série A, o Sampaio Corrêa. Portanto, fique ligado até o final desse vídeo e tenha acesso a todas essas informações. Mas antes, não esqueça, hein, daquele pedido de sempre. Deixe sua moral com o seu like nesse vídeo, compartilhe esse conteúdo e traga o maior número de inscritos ao canal. Vamos em frente! Bom, e o Vasco segue juntando os cacos do frustrante empate diante do Londrina, né? Sem muito tempo de se lamentar, o técnico Jorginho já começou a arregaçar as mangas, visando levantar a moral dos seus atletas para esse jogo importante contra o Operário na próxima terça-feira em Ponta Grossa, no Paraná. Jogo esse, aliás, decisivo para ambas as equipes, né? O Vasco, claro, veio de uma sequência de 8 derrotas consecutivas fora e precisa voltar a pontuar longe dos seus domínios, se pensa ainda em alcançar logo o seu acesso. Ainda mais que deixou pontos preciosos em casa contra o Londrina, né? E o Operário, por sua vez, se encontra na vice-lanterna da competição, com 32 pontos, e ontem deixou escapar os 3 pontos contra o Vila Nova em casa. Com isso, vai precisar ir à forra contra o Vasco. Para essa partida, o técnico Jorginho já tem um desfalque confirmado. Trata-se do volante Yuri Lara, que tomou o seu 3º cartão amarelo contra o Londrina. O Zé Gabriel e o Matheus Barbosa disputam a vaga. No mais, fica a expectativa se, diante da última atuação da equipe, o Jorginho possa realizar algumas mudanças, né? Haja visto o mau rendimento de alguns jogadores. Mas por hora tudo são suposições, pois por conta desse momento do Vasco, o elenco segue blindado, ninguém por lá quer fazer as tais caças bruxas, né? Como deixou claro o capitão Anderson Conceição em sua última entrevista. E o objetivo é ficar em silêncio, né? E manter um nível de concentração, trabalhando a parte mental dos jogadores diante dessa grande responsabilidade, né, que os jogadores terão nessas 6 partidas finais, onde a equipe precisa buscar o acesso. Mas é o que a gente sempre bate na tecla aqui, né? O Vasco se meteu nisso e só ele pode sair dessa situação. Só depende do Vasco. E uma vitória fora de casa iria aliviar em muito o ambiente e trazer um gás extra nesse momento complicado. Mas não é só o Vasco que está patinando não, hein? Tem outros clubes grandes se complicando. Ontem, Grêmio e Bahia perderam seus compromissos a todo fora e ficaram estacionados na 2ª e 3ª posições, respectivamente. E o time baiano encara um jejum, viu? Não vence como visitante desde o dia 16 de julho. De lá para cá são 5 derrotas e 2 empates. Isso sem falar que está a 4 jogos sem vencer na competição, com 2 derrotas e 2 empates. Apesar disso, ainda tem uma boa gordura para o 5º colocado, que hoje é de 6 pontos, podendo cair para 5 até o final dessa rodada. Enfim, a derrota do Bahia ontem para a Chapecoense acabou dando o título, né, para o Cruzeiro, que matematicamente não pode ser mais alcançado por ninguém. Agora o duelo é ver quem consegue as 3 vagas restantes para a Série A. Grêmio e Bahia estão por hora encaminhando esse acesso. A 4ª vaga então é que vem sendo bastante disputada. E hoje o Vasco é o time a ser batido, né, pelas essas equipes aí que se aproximam do pelotão de cima. E a rodada para o Vasco não está legal não, viu? O Vasco hoje tem 49 pontos, além do empate em casa onde manteve a distância de 3 pontos para o Londrina, que segue vivo na briga. E o Sport Recife se aproximar com 46 pontos. E mais 2 times também aproveitarem a oportunidade. O Sampaio Corrêa ontem, que bateu o Grêmio em casa, foi para 45 pontos. E agora há pouco o Criciúma, fora de casa, bateu o Brusque, foi para 46 pontos. Lembrando que esses 2 times ainda pegam o Vasco em São Januário. E se manterem essa distância até lá, serão 2 decisões pela frente, né? Ontem, por exemplo, após o jogo, o técnico do Sampaio Corrêa, o Léo Condé, falou dessa possibilidade do G4. Veja aí o pensamento dele sobre isso. O Sampaio atinge aí os 45 pontos, né, aquela pontuação, digamos que mágica para a permanência, e temos 6 rodadas pela frente aí para a gente batalhar, brigar e tentar a melhor pontuação possível, né, quem sabe chegar nas últimas rodadas com possibilidade real de brigar pelo acesso. Sem dúvida nenhuma,
a gente tem possibilidade matemática. O que a gente tem que fazer é o que a gente vem fazendo desde quando eu cheguei aqui, sempre pensando no próximo jogo, deixar essas contas aí, essas matemáticas para quem está do lado de fora. Tanto no momento que a gente ficava alguns jogos sem ganhar, que vinha aquela turbulência de fora toda, não entrou dentro do trabalho. A gente sempre manteve a mesma rotina, né, com seriedade, trabalhando, e agora também, né, porque a gente tem essa possibilidade que a gente vai se empolgar. Vamos continuar trabalhando, focando sempre no próximo jogo. No primeiro momento agora recuperar, descansar os jogadores, e já segunda-feira, não tem nem muito tempo para comemorar, segunda-feira já é uma parada dura aqui, não menos difícil, que é contra a Ponte Preta, e o foco é totalmente voltado para esse jogo. A gente aqui não vai ficar falando, não teve desespero, né, na hora que ficou 5 pontos do Z4, todo mundo aquele desespero, nem também vai ter oba-oba, a gente muito pé no chão, acesso, se tiver possibilidade na última rodada de subir, maravilha, mas nós vamos batalhar por isso. Então nós temos que estar com a cabeça sempre no próximo jogo. Pois é, a rodada ainda não encerrou. Tem um jogo hoje às 18h30 que pode selar de vez uma queda maior da distância do Vasco para o quinto colocado, viu? Ituano e CRB jogam, o time paulista que hoje tem 44 pontos, com uma simples vitória, iria a 47. Ficaria a 2 pontos, portanto, do Vasco. Lembrando que a última rodada do Brasileirão irá colocar frente a frente Ituano e Vasco. E numa hipótese dessa diferença se perpetuar, poderia ser um jogo tão decisivo, né? Em falar em jogo, vamos dar um panorama do que virá pela frente com base na próxima rodada em relação aos adversários do Vasco. Como vocês podem ver aí, o Vasco joga contra o Operário e precisa vencer ou pontuar para se desgarrar dos que estão abaixo dele. O Londrina terá mais um jogo fora, dessa vez contra o Guarani, que conseguiu derrotar ontem o CSA em Maceió e vem motivado para esse jogo a fim de eliminar as possibilidades de um Z4. O Ituano terá uma partida teoricamente muito difícil contra o Cruzeiro em pleno Mineirão. Tudo bem que com o título assegurado, o time mineiro jogaria sem responsabilidade, né? Porém, joga diante da sua torcida para fazer a festa do título da Série B. Não vai querer desanimar o seu torcedor. Em que pese o Ituano já ter feito graça sobre o Grêmio atuando fora. Em relação ao Sampaio e Correia e o Criciúma, teoricamente o Sampaio terá o jogo mais fácil, né? Pois joga em sua casa, onde tem um bom retrospecto. Porém, pega a Ponte Preta, que vem de uma goleada em casa, né, para o Cruzeiro, e será obrigado a se recuperar. Dá que eles ajudam o Vasco igual ajudaram contra o Londrina, né? E o Criciúma encara mais um jogo fora, dessa vez contra o Vila Nova, que vem crescendo na competição nos últimos jogos. Por fim, vamos falar da situação do Sport. Eles pegam o Brusque, mas só que fora de casa. E fora o Sport não tem repetido o mesmo retrospecto quando joga em seus domínios. Além do mais, o Brusque precisa da vitória mais do que nunca se ainda pensa em se manter na Série B em 2023. Enfim, por isso que eu digo, galera, o Vasco precisa fazer logo sua parte para não ter que precisar ficar usando o secador nas últimas rodadas. Se conseguir voltar a vencer fora, seria fundamental para ir com tudo nas próximas rodadas em São Januário. Uma derrota poderia ser, sim, fatal para as pretensões do Vasco em termos de Série A. Mas e aí, o que achou dessa próxima rodada? Tem algum time em especial que você tem mais receio de tirar a vaga do Vasco do G4? Comente aí, participe, sua opinião é muito importante. Bom, agora eu vou encerrando esse informativo deste sábado e vamos aguardar o fechamento dessa rodada para a gente voltar aqui depois. A você, meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.